Graça e a paz, queridos. Hoje, festa. Sabemos que não poderíamos deixar passar um momento tão especial como esse, comemorando os 43 anos do ministério. E sabemos que não podíamos também deixar de estar com pessoas de posição relevante, porque o tempo é fundamental saber o tempo. E nós temos aqui a pastora Vera, que esteve desde o princípio e no início desse ministério. E por isso não poderíamos deixar de estar com ela, nem que mesmo dessa maneira, porque o ideal seria ela presente, mas ela também faz aniversário e ela vai comemorar o aniversário justo, com a família, fora daqui da cidade. Por isso não vai poder estar presente, mas está presente através desse vídeo. E nós ficamos muito felizes por ela fazer de tudo para estar conosco e passar para nós algumas coisas importantes que vai nos alegrar, saber de quanto Deus trabalhou neste ministério, quanto Ele está trabalhando, quanto Ele vai ainda trabalhar, porque Ele quer glorificar o nome dEle, fazer com que através de nós essa terra seja levada aos pés do Senhor Jesus. Então, minha querida pastora Vera, fala aí alguma coisa, que eu sei que tudo que você falar vai ser muito bom para nós. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações a cada dia. Amém. E que nós venhamos assim a cada dia levar esse ídolo de Jesus Cristo às pessoas que estão necessitadas. Né? E nós também somos necessitados, que a cada dia precisamos crescer, né? Diante deste mundo que está no verdadeiro caos. Nós precisamos firmar a nossa fé no nosso Deus, lembrando das coisas passadas, das coisas boas, né? Como, por exemplo, a nossa conversão. Em 1980, pela misericórdia de Deus, o Senhor me aceitou ali naquela igreja do Murilo Cavalcante, a Nova Jerusalém, Igreja Batista Nova Jerusalém. E fiquei ali muitos anos, creio que somei muito, né, lá. Mas lá tem uma história muito importante que vocês precisam saber. Sei que aqui muita gente não sabe dessa história, mas há anos passados, não lembro assim muito bem datas, né? É a idade. Vou fazer idade nova, mas às vezes foge coisas da mente. E tinha uma história da igrejinha Filhos de Jerusalém. Nem eu mesmo sabia por que essa história da igrejinha. O povo dizia assim, a igrejinha do irmão Popó, irmão Paulino, o saudoso irmão Paulino. E com o tempo, eu e minhas filhas ali na Igreja Nova Jerusalém, eu saiu um grupo, né? Teve alguma coisa assim, aí saiu um grupo da igreja e alguém me disse assim, olha, você é uma pessoa que tem assim um potencial, porque eu trabalhava assim com senhoras, trabalhava com adolescentes, com jovens, e suas filhas estão crescendo, vá procurar uma igreja como a primeira igreja batista, como a Belém, como a segunda igreja batista, mas não vá para a igrejinha do irmão Popó não. E eu fiquei curiosa porque aquela restrição, né, em relação à igreja do irmão Popó. Eu nunca tinha visitado, não conhecia. E visitei Belém, visitei a primeira igreja, a segunda, visitei algumas igrejas pentecostais. E um dia eu disse assim, eu vou lá na igreja do irmão Popó, porque eu não assim me identifiquei para me firmar em nenhuma das outras que eu passei, mas eu não poderia ficar assim, passeando de igreja em igreja. Como muitos fazem, né? E tem que tomar muita atenção com isso, porque nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus, em um local, em uma congregação que venha nos trazer a edificação. E ali, na igreja, no Silva Jardim, ao lado da casa do irmão Paulino e a irmã Lili, a saudosa irmã Lili também, eu fui fazer uma visita. Quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreendida, porque era assim, tipo uma garagem. E estava cheio, acho que tinha umas 40 pessoas.
E quando eu cheguei com minhas filhas e outras pessoas, aí eu vi o povo se levantando, os membros se levantando, indo lá para fora para a gente sentar os visitantes, né? E eles ficavam na janela, na porta, porque já tinha muita gente e o espaço era pequeno. E lá eu encontrei a irmã Miriam, o irmão Antônio, os seus irmãos, o irmão João, o irmão Francisco, Tereza, Edson, Adélia, irmã Adélia, muita gente assim que não era do meu conhecimento assim de amizade, mas que eu já conhecia assim de vista, né? E eu fiquei, a irmã Justina, a irmã Dilma, e eu me identifiquei naquela igrejinha. Naquele tempo tinha as oportunidades, e me deram logo a oportunidade, e eu fui lá na frente e agradeci e louvei. Ainda lembra aquele Espírito Santo, eu te amo, enfim, Espírito Santo. Então, eu fiquei indo naquela igreja. E o povo começou também a me abraçar ali, né? E nós começamos a fazer movimentos para mudar a realidade daquela igrejinha, como o povo chamava. E eu via que muita gente de lá era de lá da Nova Jerusalém, como a irmã Francisca, tia-avó do pastor Edinaldo hoje. Ela era de lá. A irmã Anita também. Tinha muitas irmãs que eram da Nova Jerusalém e agora estavam na Filhos de Jerusalém. E ali, um certo dia, o irmão Paulino comprou um terreno. Era no fundo ali, onde hoje tem essas casas aqui construídas. Ali era simplesmente lugares vazios, né? E ele comprou esse terreno e nós colocamos no coração de nos juntarmos para fazer um templo. E o irmão Antenor e o irmão Romeu Vilafro, né? Vilafro, que muita gente aqui conhece, o irmão do passado, da Segunda Igreja Batista. Eles foram pessoas assim que muito nos ajudaram, junto com o irmão Alexandre Bingre, né? Que foi do nosso ministério com a família toda. Eles tinham hortas, e trabalhavam na agricultura assim, faziam farinha, tinham feijão, plantio de feijão, muitos cereais e fizeram feira aqui do lado da igreja, né? Silva Jardim. E nós fazíamos assim, todos os membros da igreja Filhos de Jerusalém não comprariam na feira os nossos produtos, compraríamos lá. Compravam farinha, feijão, as hortaliças, tudo a gente comprava lá na mão deles. E o povo daqui do bairro do Silva Jardim também comprava lá e fazia a feira lá. E assim nós fomos juntando dinheiro e começamos no primeiro tapa, como diz, né? Começamos a fazer a construção. E muitos irmãos aqui da nossa cidade nos ajudaram, das igrejas batistas também, nos ajudaram naquela construção. E fomos, dia após dia, fazendo outros movimentos e assim nós estávamos angariando fundos e fazendo a obra. O que aconteceu? Depois do templo erguido, foi até rápido, graças a Deus, né? Deus estava sempre ali colocando a mão, mandando mais obreiros para a obra, né? Dos dois sentidos, na obra espiritual e na obra também material. E ergueu um templo, um grande templo, né? Esse tamanho, né, da nossa igreja hoje. E assim que colocou as portas, nós já tínhamos necessidades de passar para lá. E aí nós viemos para a igreja e ficamos nessa igrejinha muitos anos. Só que tinha algo muito importante. Nós não tínhamos um pastor. O irmão Paulino, ele tinha boa vontade, o irmão Antenor, ele ia, pregava, o irmão Romeu Vilaflor também, o irmão Vitalino, que o povo chamava de Moleza, irmão Moleza, ele nos ajudava nas pregações, e o irmão Paulino achou por bem falar com o pastor Lorival Batista, que hoje é o nosso saudoso, né, também, da igreja de Catu, da primeira igreja batista de Catu. E ele vinha uma vez por mês fazer os cultos
aqui na igreja, celebrar a ceia do Senhor e também fazer as reuniões, né? Que antes chamava reunião de assembleia, né? Assembleia ordinária, né? Ordinária, extraordinária, alguma coisa assim. E aí ele nos lançou, né, na convenção, a convenção que nós fazíamos parte de Salvador, nós éramos da Associação Leste. Hoje vocês não sabem bem assim o que é mais, no movimento hoje que estamos, mais ou menos assim, parecido. E nessas inspirativas que nós participávamos, todos nós íamos para as cidades para ter assim, intercâmbio, uma união entre as igrejas. Nós conhecemos o nosso amado irmão Elias Nascimento, numa dessas inspirativas, né? Ele estava na Igreja Belém com a sua família e o irmão Paulino convidou o pastor Elias, o irmão, naquele tempo era o irmão Elias, evangelista Elias Nascimento, para nos ajudar, para dar uma palavrinha. E ele sentiu também no coração ir lá na Filha de Jerusalém, e caiu na graça dos irmãos, e os irmãos caíram também na graça e na simpatia do irmão Elias. E ele ficou conosco aquele tempo, dando todo o apoio. Né, apóstola? Ele morava no sítio, né, lá no Miguel Velho, e ele dava, assim, um total apoio à nossa igreja e a vontade de crescer, né? Porque na época nós éramos assim, já tinha crescido, viu, em tantos anos, mas éramos um número de umas 80 pessoas. Já tinha mais de 10 anos a igreja. Mas o irmão Elias, com a sua dedicação, com a unção do Espírito Santo, né, que na vida dele, ele fez com que esse trabalho crescesse. E assim foi crescendo, dia após dia. E logo a Associação Leste o consagrou a pastor. Eu não lembro bem a data. A senhora lembra? Mas ele agora já era o nosso pastor Elias. Bem, e em 1998, o irmão Elias foi consagrado a pastor e continuou, né, na luta, no crescimento, onde dobrou esse número, assim, em pouco tempo, no aprendizado, né, na decisão das pessoas. E com o tempo, passou um tempo, né, todos nós estávamos juntos trabalhando, e nesse tempo ele conheceu a visão celular. Ele e alguns pastores daqui da cidade. Porém, só o pastor Elias foi o homem de coragem, determinado, que resolveu trazer para a igreja esse crescimento da visão celular, né? Onde hoje estamos ligados à visão celular, com o apóstolo René Terranova e Marita Terranova, e tem crescido a cada dia, né? Graças ao poder de Deus, do Espírito Santo, e a coragem, a determinação que o apóstolo Elias teve, né? Logo depois ele foi consagrado a bispo em Manaus, depois a Bispa Rai Nascimento também, né? Porque na visão o esposo e a esposa, né, estão juntos trabalhando. Depois ele foi consagrado apóstolo e logo mais, com um tempinho, a apóstola Rai também já estava sendo consagrada. A bispa já estava sendo consagrada apóstola. E nós estávamos lá também, em Manaus, fazendo parte dessa festa linda para o louvor e engrandecimento do nome do Altíssimo. E hoje, o que nós temos a fazer é avançar, avançar e avançar, crendo que o Deus Todo-Poderoso é esse que nos abençoará. Nós vemos a luta da nossa apóstola a cada dia, ali lutando, levantando com a palavra, com o discipulado, mas eu creio que nós chegaremos lá, porque os tempos são maus. Sabemos que Cristo está próximo, a sua vinda está muito próxima e nós não podemos cruzar os nossos braços, e sim avançar
para ser aquele que um dia ouvirá do Senhor, vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês, né? Para cada um de nós, né? Então, só tenho a dizer gratidão por esse ministério, fazer parte desse ministério, e todos nós dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Pai, eu quero te agradecer, porque a tua filha está nos dando essa alegria. Como é bom saber dessa história, como é bom rever essa história, e como é bom saber da fidelidade dela e da sua família estar conosco. Sabemos que foi até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando. O Senhor é fiel. Então te louvamos por este privilégio de estarmos juntas e que o Senhor continue nos mantendo juntos até aquele grande dia onde o Senhor virá buscar a tua igreja. Te agradecemos por este momento especial, por essas informações tão úteis para nós. Te agradecemos por esta festa maravilhosa que estamos tendo aqui. Amém. E que tua filha seja abençoadíssima nesse período onde ela vai estar com a sua família. Amém, Deus. Para comemorar mais um ano de vida. Aleluia. Que a longevidade esteja sempre presente na vida dela, como está escrito em Salmos 91, versículo 16. O Senhor estará dando para ela e para a sua família, como diz a tua palavra, dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Aleluia. Assim será para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.